Olá, boa tarde, sou o professor Calil Bernardino. Hoje vou mostrar nesse tutorial como que nós podemos utilizar essa plataforma gratuita do site kingcompute.org para a realização de cálculos quânticos de estrutura eletrônica molecular. Esse site é um site gratuito, ele utiliza programas de estrutura eletrônica chamado Games e outro programa chamado Psi4. No caso desse tutorial, nós vamos utilizar o programa Games. E a vantagem de empregar esse site é que ele pode ser utilizado diretamente do navegador, né? Nós não precisamos instalar nada no computador para utilizar ele, e funciona em qualquer sistema operacional. Inclusive funciona até em smartphones, o que torna isso uma opção bastante interessante para ser utilizado para atividades em sala de aula, induzindo os alunos a realizarem esses cálculos de estrutura eletrônica e de outras propriedades, por exemplo, espectro vibracional e espectro eletrônico de moléculas. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer um cálculo para a molécula de formaldeído. Nós queremos observar principalmente os orbitais moleculares, o momento de dipolo da molécula e o espectro vibracional. Então, para isso, nós vamos vir aqui nessa opção Games Psi4 e vamos vir aqui em Games Submit a Job. Então, clicando aqui, ele vai abrir essa nova janela. Aqui nós temos uma área onde nós podemos fazer o desenho da molécula ou nós podemos buscar ela com base no nome. Por exemplo, se nós queríamos uma molécula de benzeno, por exemplo, podemos digitar o nome em inglês, benzeno, procurar e já vai aparecer aqui. No caso, se nós fazer formaldeído, então só ilustrando um pouco as ferramentas de desenho, aqui no caso nós já teríamos o anel benzeno que ele adicionou. Se nós quiséssemos fazer um tolueno, por exemplo, poderíamos adicionar mais uma ligação simples. Se quisermos ir para um fenol, poderíamos clicar aqui no oxigênio e substituir o átomo aqui por um átomo de oxigênio. Note que ele já adiciona os hidrogênios automaticamente, se você mantiver clicado aqui nessa opção de adicionar os hidrogênios automaticamente. No caso, para fazermos uma molécula que o cálculo fique pronto em cerca de 1 minuto, nós vamos fazer o cálculo da molécula de formaldeído. Então, vou apagar aqui. Para desenhar a molécula de formaldeído, então, basta adicionar aqui uma ligação dupla, clicando aqui e clicando em qualquer ponto da área em branco, e substituir um dos átomos por oxigênio, clicando aqui no oxigênio e aqui. Se quiser usar algum átomo que não esteja entre esses listados, pode clicar aqui no xizinho e digitar qual seria o elemento químico em questão. Colocada a estrutura da molécula, nós podemos clicar aqui em Transfer e ele vai mostrar a estrutura tridimensional dela. Ele faz aqui uma rápida otimização utilizando um campo de força interno, ou seja, nessa etapa não é feito nenhum cálculo quântico. O que ele faz é buscar comprimentos de ligação e ângulos típicos para as ligações químicas presentes aqui, no caso, comprimentos de ligação carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio e ângulos formados por carbono sp2 com dois hidrogênios, com um átomo de oxigênio, por exemplo, e utiliza esses valores para tentar gerar uma estrutura tridimensional razoável para a molécula. Feito isso, tendo uma estrutura coerente para seu ponto de partida do nosso cálculo quântico, nós podemos clicar aqui em Next e aqui nós podemos preencher várias opções de input. Por exemplo, aqui o programa que nós vamos utilizar vai ser, no caso, Games. Nós podemos colocar um nome para o arquivo de input, no caso eu vou colocar formaldeído, o nome da molécula que nós vamos trabalhar. Pode colocar um comentário opcionalmente, então eu vou colocar otimização. Opa, otimização mais espectro vibracional. A carga da molécula, no caso, é zero mesmo, é uma molécula neutra, e a multiplicidade igual a 1, estado singleto, uma molécula de camada fechada. Aqui no tipo de cálculo, nós podemos fazer um cálculo single point, que significaria fazer um cálculo da estrutura eletrônica apenas nessa geometria inicial que foi desenhada, ou nós podemos fazer um cálculo de otimização de geometria, onde ele vai buscar qual que é a configuração dos átomos que minimiza a energia da molécula. Para isso, ele vai ter que fazer um cálculo quântico para cada estrutura que vai ser trabalhada. E a opção Saddle Point Search seria para uma otimização do estado de transição. Aqui nas opções adicionais, ele está selecionado nada, mas nós podemos escolher alguma outra propriedade que queremos calcular, por exemplo, o espectro Raman ou RMN. Aqui no caso, nós vamos querer o espectro vibracional, então vou selecionar IR, infrared. Conjunto de função de bases, vou manter a função de base 631G estrela. Essa função de base significa que cada orbital interno é descrito pela soma de 6 gaussianas, enquanto cada orbital de valência dos átomos
é descrito por um conjunto de três gaussianas mais uma função independente que é uma única gaussiana. E a estrela significa que todos os átomos, exceto hidrogênio, vão ser incluídas funções de polarização. Isso significa que são incluídos orbitais com um número quântico secundário maior do que os orbitais de valência preenchidos. No caso de carbono e oxigênio, por exemplo, como o orbital mais externo de maior energia seriam orbitais do tipo P, então são incluídos também orbitais do tipo D no cálculo, que permitem que esses orbitais sejam deformados. O método de orbital molecular, vamos selecionar o método de Hartree-Fock restrito, porque se trata de uma molécula de camada fechada. Funcional DFT, vamos utilizar B3-LIP. Nós poderíamos incluir algum efeito de solvente com um modelo de solvatação implícita, mas no caso não vamos adicionar. Então deixa clicado aqui em não. O cluster vai ser automático. E o número de processadores 1 e 1 hora, que é o limite que ele permite sem que você tenha que fazer cadastro no site. Você pode opcionalmente fazer cadastro e ter outros recursos também. Feito isso, nós podemos clicar diretamente em Submit a Job para realmente para ele realizar o cálculo. Mas nós podemos também vir aqui em opcional, editar arquivo de input. E aqui nós podemos ver nós podemos ter o arquivo de input padrão do programa, onde nós podemos editar em modo texto opções, inclusive adicionarmos outras opções que não estão previstas aqui. Isso você teria que ler o manual do programa e entender como essas opções deveriam ser incluídas no arquivo de input. Mas vamos vir direto aqui em Submit Job. Ele pode demorar alguns segundos para carregar. Está submetendo. Ele já iniciou o cálculo. Então aqui ele começa a aparecer o output em tempo real. O que ele está fazendo aqui em cada etapa de otimização de geometria, onde a energia total aqui vai diminuindo, ele tem que fazer vários cálculos de estrutura eletrônica. Ou seja, cada vez que ele mexe a posição dos átomos, ele tem que otimizar novamente a função de onda eletrônica. E ele faz isso no sentido de tentar minimizar a energia da função de onda eletrônica. Aqui, na verdade, a geometria já deve ter convergido, só que ele está agora fazendo cálculo de outras estruturas para o cálculo do espectro vibracional, que ele é feito de modo numérico, fazendo deslocamentos pequenos dos átomos e calculando as forças resultantes. Então, só mais alguns segundos o cálculo deve ficar pronto. Enquanto isso, nós podemos visualizar aqui o arquivo de input do cálculo, clicando nessa opção, ou podemos visualizar o arquivo de output completo também, clicando aqui. Nesse arquivo de output nós podemos encontrar... Opa, ele já terminou, então vou voltando aqui no arquivo de output. Aqui nós temos no final o tempo necessário para a realização do cálculo. Nós podemos ver que foi bastante rápido o cálculo. Onde está aqui o tempo final? Vou passar um minuto, acho que ele não atualizou aqui ainda. E só voltar aqui para a mesma aba para ele carregar até o final. Então nós temos aqui que ele demorou 0,8 minutos ou 48 segundos praticamente. Então note que esse cálculo foi bastante rápido. Nós podemos vir aqui e observar os orbitais moleculares da molécula de formaldeído, clicando neles nessa lista do lado. Então aqui nós temos a energia de cada orbital, pegando o orbital de menor energia primeiro. Esse orbital é essencialmente um orbital 1s do átomo de oxigênio, como é visto desde as discussões mais básicas da teoria de orbital molecular. Os orbitais internos eles acabam não contribuindo para as ligações químicas, e porque eles acabam tendo uma energia muito mais negativa que os orbitais de valência, e além disso eles ficam bastante restritos próximos ao núcleo, então não há sobreposição apreciável desses orbitais internos dos átomos. O segundo orbital, também um orbital 1s, no caso seria um orbital interno S do átomo de carbono. E olhando para os demais orbitais, a partir do terceiro nós começamos a ter orbitais mais interessantes. Aqui nós temos um orbital que contribui para a ligação carbono-oxigênio. Nós podemos ver que esse orbital deve-se principalmente à sobreposição de orbitais S do carbono e do oxigênio, né? E ele contribui com um orbital ligante, tem um aumento de densidade eletrônica entre os átomos de carbono e oxigênio. O quarto orbital que nós temos, ele contribui principalmente para as ligações carbono-hidrogênio. Podemos ver o quinto orbital.
Aqui nós temos um outro orbital que também contribui para as ligações carbono-hidrogênio e também alguma contribuição para a ligação carbono-oxigênio. Nós podemos notar que esse orbital aqui ele tem uma participação dos orbitais 2pz, opa, desculpa, 2px, dos átomos de oxigênio e carbono, como nós podemos ver aqui alinhados com o eixo X, já que a molécula está alinhada no eixo Z. A molécula de formaldeído ela tem um total de 8 elétrons do oxigênio, 6 elétrons do carbono 14, mais 2 dos hidrogênios, então nós temos um total de 16 elétrons na molécula. Pelo princípio da exclusão de Pauli, nós podemos ocupar cada orbital molecular com 2 elétrons, então nós temos ocupados, se são 16 elétrons, nós temos ocupado até o orbital número 8. Então esses orbitais que estamos visualizando são todos orbitais ocupados. E nós temos o sexto orbital, o sétimo orbital agora, note que ele é formado pela sobreposição dos orbitais 2p perpendiculares à molécula, que contribuem na formação de uma ligação do tipo π, para ligação descrita tradicionalmente como uma ligação dupla carbono-oxigênio. E o nosso último orbital ocupado seria esse, que ele dá um caráter não ligante em relação ao átomo de oxigênio e alguma contribuição ligante também entre carbonos e hidrogênios. Os próximos orbitais da lista então seriam orbitais virtuais, que não são ocupados da molécula. Podemos visualizar aqui o orbital de número 9. Esse orbital nota que ele tem um caráter π antiligante agora, entre o carbono e o oxigênio. Então, ou seja, se fosse adicionado um elétron nesse orbital, ele tenderia a enfraquecer a ligação carbono-oxigênio. Aqui nós podemos ver outras propriedades que foram calculadas. Nós podemos, por exemplo, incluir o momento de dipolo da molécula, onde plota o vetor do momento de dipolo e imprime o valor dele aqui na tela. O vetor do momento de dipolo ele aponta do polo positivo da molécula, no caso aqui o grupo CH2, para o polo negativo, que seria no caso o átomo de oxigênio. Relacionado a isso, podemos ver também a superfície de potencial eletrostático da molécula, que ela mostra o potencial que uma carga de prova positiva, por exemplo, sentiria ao se aproximar da molécula. Então aqui nós temos uma região vermelha, que seria uma região de carga negativa, que daria então, portanto, um potencial negativo, atrativo para uma carga positiva, e aqui uma região positiva, próxima aos hidrogênios, conforme seria esperado para essa molécula. Essas superfícies de potencial eletrostático ajudam a avaliar tanto a possível reatividade química da molécula, como também a solvatação dela. Nós imaginamos que se nós tivéssemos isso em água, por exemplo, próximo a esses hidrogênios nós teríamos os átomos de oxigênio da água, que seriam negativos apontando, enquanto desse oxigênio nós teríamos os átomos de hidrogênio da água interagindo com ele. Como nós pedimos para calcular o espectro de infravermelho, nós podemos também visualizar ele clicando aqui em R. E nós temos o espectro para a molécula em fase gasosa, que aparece aqui embaixo. Nós temos aqui os valores de número de onda em centímetro a menos 1. Nós podemos notar que nós temos absorções intensas um pouco abaixo de 3.000 e uma outra bastante intensa em torno de 1.800. Esses cálculos, lembrando, são para as moléculas em fase gasosa, então por isso que aparecem essas linhas finas. Se nós estivéssemos em fase condensada, isso aqui tenderia a se alargar formando bandas. Além disso, nós não temos explicitamente os efeitos de rotação incluídos no cálculo desse espectro. Então, ok, nós temos então esse espectro vibracional e nós podemos observar os modos vibracionais aqui. Os 6 primeiros impressos não são modos vibracionais, mas são os modos de translação e rotação da molécula. Como nós podemos observar, nesses modos aqui a estrutura interna não varia, a molécula simplesmente está ou rotacionando ou transladando. Vai ver também só um movimento de rotação da molécula. A partir do sexto modo, nós temos os modos vibracionais de fato. Nós temos esse de menor frequência, que é uma deformação fora do plano. Depois nós temos esse movimento do grupo CH2, onde é praticamente uma deformação angular do ângulo hidrogênio, carbono, oxigênio. A deformação angular do grupo CH2. Em 1800, esse é um modo vibracional bastante característico de compostos carbonílicos, que dão absorções intensas em torno de 1800 devido ao estiramento da ligação carbono-oxigênio, da ligação dupla. Esse modo é bastante utilizado para caracterização desses compostos.
E em frequências mais altas nós temos o estiramento simétrico e assimétrico das ligações carbono-hidrogênio. Como a massa do átomo de hidrogênio é bastante pequena, então ele acaba dando com frequências vibracionais bastante intensas para as deformações envolvendo as ligações com átomos de hidrogênio. Então era isso, como vocês podem ver, são cálculos bastante simples de serem realizados. Obviamente, se for para moléculas maiores ou funções de base maiores, o tempo necessário para a execução do cálculo não vai ser menos de 1 minuto, mas ainda assim dá para fazer cálculos para moléculas de tamanho bastante razoável para efeitos principalmente de ilustrar em sala de aula ou para induzir os alunos a fazerem esses cálculos. Então acaba sendo uma ferramenta bastante interessante e de uso gratuito que pode funcionar em qualquer sistema operacional sem a necessidade de instalar qualquer programa.